Então, se você não se abrigar em Shrimati Radhika, as pessoas em geral não entendem isso. Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, ele disse: qual o destino de Mirabai? Dwarka. Ela foi para Dwarka. Aquele que só adora Krishna, ele só pode alcançar Dwarka. Sob a orientação das rainhas, até mesmo Lakshmi Devi, ela não conseguiu a posição de uma golpe. Quer fazer? Você quer fazer? Lakshmi, ela queria adentrar a Dasadarás com seu corpo de Lakshmi. Como Lakshmi, ela queria adentrar a Dasadarás. Mas existem regras para adentrar a raça. Para entrar em qualquer posição, você tem que ter uma qualificação. Ou seja, você tem que nascer em Bradya, do ventre de uma Gopi, tem que ter um corpo de Gopi, se casar com um Gopa, e aí tem que ter a associação das Nityasiddha Gopis. Essa é a fórmula, né? Existe a condição para você conseguir adentrar. Então, Lakshmi Devi, enquanto ela não se render até as sacas de Shrimati Radhika, ela não vai conseguir. Mas ela não quer se render a Shrimati Radhika, não quer aceitar isso. Mirabai também não aceitou Shrimati Radhika. Em nenhum local dela, nenhuma canção ela escreveu que ela é uma dase de Shrimati Radhika. Então, para alcançar esse Krishna de Gokula, você tem que se render a Shrimati Radhika. Então, a natureza interna de Mirabai é de uma serva de uma das rainhas de Dwarka. Isso é Saketa Bhava, não é Paraketa. Essa kata é muito bela. A gente acabou de escutar os devotos falando de maneira muito bela sobre o kata de Jiva Goswami. Cada um falou de acordo com sua qualificação. Rupa Goswami Pada, Sanatana Goswami Pada e Anupam. O pai de Jiva Goswami é Anupam ou Vallabha. Então eles estavam vivendo em Ramakeligam. Certa vez, Rupa Sanatana falaram para o pai de Jiva Goswami Pada: nós três estamos adorando Radha e Krishna. E você, Anupam, você está adorando Rama, o Senhor Rama. Por essa razão, você deve adorar Krishna.
Krishna é supremo. It is written in Bhagavad. Isso está escrito no Bhagavad. Bhagavan is the supreme personality. Bhagavan é a suprema personalidade de Deus, só em Bhagavan. Veja, Brahmachandra, You have to, according to their qualities. These are very subtle considerations. concepções muito Krishna is Sula. Krishna appeared in the Chandravamsa. Krishna, ele veio na dinastia da lua, Chandravansa. 16 qualities in the moon. And Ramchandra appeared in the sun. Ramachandra veio 12 na dinastia do Sol. qualifications in Então a lua tem 16 qualidades e o Sol tem 12 qualidades. Eu sei que é um assunto difícil de entender, então por enquanto agora só escutem. the mystic there are 16 and there are 12 qualities in the sun dynasty. Surya dynasty and the Vishnu Ramchandra. Just listen. I will speak later and explain. Otherwise I will Mais tarde eu vou explicar, senão eu vou perder o meu flow. not flow. Aquele que o tanto que você está entendendo, você traduz. Translate according to the O tradutor vai traduzir de acordo com o que ele entende. Só escuta, primeiro escuta. the Chandra. Então a lua tem quantas qualidades? 16. E o Sol tem 12. Bhagavan Ramachandra, ele vem nessa dinastia do Sol. Ramchandra came in the sun dynasty. O Bhagavatam explica isso. Chandravansa quer dizer. Chandra came Krishna, ele vem na dinastia da lua. and Lord Ramchandra in the sun dynasty. Divulgação. Anupam, In this way, dessa maneira, Rupa Sanatana, showed so many glories of eles estavam falando das glórias de Krishna para Anupam. and also Krishna's dynasty. When one gets married, Quando uma pessoa se culture, casa na cultura védica wherever, tradicional, which dynasty have you de onde come quer que from, ela venha, we're not talking about the Western culture. Your grandfather, your great grandfather, seu, look at that dynasty. seu avô, seu bisavô, todos eles checam a dinastia, a gotra, qual linhagem você vem. Depois ele tá explicando, é que a tradução deu uma cortada aqui, mas tipo assim, a sua dinastia, a sua linhagem é checada. Ah, você pode se casar com essa linhagem, com essa linhagem. Antes de se casar, esses cálculos são feitos para que o casamento aconteça. In this way, Rup Sanatan, Dessa maneira, Rupa e Goswami, eles eram muito eruditos. Anupam também, os seus três irmãos, eles são peritos they were expert in all subjects. em todos os shastras. Jyotish Shastra, né, o Shastra de astrologia, astronomia, Reading birth charts, were born in Brahman. All the Brahmanas were taught todos os brahmanas previous nas eras anteriores, eles aprendiam os Vedas. who's a Brahman. All those who are Todos aqueles que nascem do ventre de uma mãe, eles são Shudras. we've all appeared from Todos nós viemos do ventre de nossas mães, né? at that time we were Então, dessa maneira, todos nós éramos Shudras.
Mas, até você receber esses mantras dos Vedas e esses mantras purificatórios, então os Brahmanas têm Então, quando você tiver a qualificação de estudar os Vedas, aí você vai se tornar Vipra. Dvija quer dizer aquele que nasce duas vezes. Primeiro é Shaukrajama, que é o nascimento por meio do sêmen, e o outro é Savitri Mantra, quer dizer que você nasce pela segunda vez, né, quando você recebe os Diksha Mantras. Aquele que, quando você é qualificado para estudar os Vedas, e aí você é considerado um Brahmana. Aquele que conhece Brahma, ele é Brahmana. Esse shloka é muito importante. Os Brahmanas, eles têm conhecimento das escrituras. Então, o Rupa Sanatana e o seu irmão mais novo, Anupam, eles nasceram em famílias de Brahmanas. E eles tinham muito conhecimento. Então, Rupa Sanatana Então, no chamado Bhagavatam está descrito que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Ali não está mencionando que Ramachandra é Swayam Bhagavan. Ele é Bhagavan, mas não é Swayam. Bhagavan é aquele que tem 6 qualidades. Jnana Vairagya. Tá entendendo? Ramachandra é Bhagavan, mas ele não é Swayam Bhagavan, suprema personalidade de Deus. Então, eles falaram assim para Anupam. Krishna, ele tem 16 qualidades. Krishna tem 64 qualidades e Ramachandra tem 62 qualidades e meia. Então as divas têm 50 qualidades, os semideus também têm 50, só que elas são em maior quantidade. Shiva, ele tem 55 qualidades, Krishna, ele tem Vishnu tem 60 qualidades, qualificações, Ramachandra ele tem 62,5 e Krishna tem 64. Ele tem 64, dessas 64, 4 são extraordinárias. Nem Narayana, nem Ramachandra, nem Dwarkadish, Mathuradesh tem. Rupa Madhurya, Lila Madhurya, Prema Madhurya e Venu Madhurya. Só Krishna tem. Dessa maneira, Rupa Sanatana, eles explicaram para Anupam: você deve adorar Krishna. Se a gente escutar as glórias de alguém, a gente quer adorar essa pessoa. Anupam, ele falou, tá bom, vou tentar. Mas no dia seguinte, ele falou, não é possível. Ele falou para Rupa Sanatana: eu já me rendi aos pés de lótus de Ramachandra. Eu me rendi aos pés de lótus de Ramachandra. Eu não posso adorar Krishna. E aí Rupa Sanatana falaram, não se preocupe. Continue direcionado a Ramachandra. E o filho de Anupama é Jiva Goswami Pada.
when Chaitanya Mahaprabhu quando o Senhor Chaitanya Mahaprabhu came to Ramkaligam, foi para Ramakeligam, these three, they met with os três se encontraram and com Anupam. Mahaprabhu, Rupa Sanatana e Anupam. This mantra, Pranam mantra, Mahaprabhu, E aí foi o momento que eles manifestaram esse pranam mantra para o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, Namo Mahavadanyaya. Namine Koratisena Mahaprabhu. In this way, Dessa maneira, nesse momento, o filho de Anupam Diva Goswami, ele tinha 2 ou 3 anos nessa época. he didn't have the darshan. Ele não teve o darshan do Senhor Chaitanya Mahaprabhu diretamente. Quando Rupa Sanatana se encontraram com ele era muito pequeno. Depois disso, Rupa Sanatana, eles deixaram tudo e foram para Vrindavan. Então, isso foi descrito no Chaitanya Charitamrita. Anupam. Por alguma razão, Anupam ele partiu e o filho dele era Diva Goswami. Ok. O pai dele tinha partido e Rupa Sanatana, eles já tinham renunciado seus deveres e foram para Vrindavana. De Ramkeligam para Navadipadam era uma distância, não consegui entender, uma distância boa. Mas lá, Diva Goswami foi para lá e se encontrou com Nityananda Prabhu. Nesse momento, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu ele já tinha tomado sannyasi. Eu tinha deixado a casa, não tinha ninguém mais. Só Vishnupriya e Satyamata estavam lá. E aí, Diva Goswami teve o darshan de Vishnupriya e Satyamata. And stayed there for some time. E ele ficou lá por algum tempo. And with Nityananda, Junto com Nityananda Prabhu, ele foi e fez o Navadipdam Parikrama. after that, Depois disso, telling him the glories of escutando as glórias de Navadipadama, to obtain the mercy of para obter a misericórdia de Vrindavana, a gente tem que adorar Navadipadam. There is no difference, Não existe diferença entre Navadipa e Vrindavana. but Navadip Mas, only by the great mercy só pela misericórdia de Navadipadam é que a gente pode receber a misericórdia de Vrindavana. Shloka is saying, Esse sloka diz que aquele que se abriga em Navadipadam, ele pode alcançar Vrindavanadam. Mas se você não se abriga em Navadipadam, você não vai conseguir alcançar Vrindavanadam. one would run his nose in the ground for many hundreds of years without getting the mercy of Navadip Dham and Gaur Sundar. You may buy a property there. Você pode comprar uma propriedade em Vrindavana se você tem dinheiro. Say no, Ninguém diz que não, mas a realidade é que, de acordo com o Shastra Siddhanta, scriptures, you have to get the mercy of Navadip. você tem que receber a misericórdia de Navadipadam primeiro para ir para Vrindavanadam. E se abrigar nos pés de lótus de Gaura Sundara. Se você não receber a misericórdia de Gaura Sundara, você não vai poder ir para Vrindavana. You cannot attain Vrindavan. Então Nityananda Prabhu falou todo esse kata para Diva Goswami. E aí ele falou, olha Diva, vá para Vrindavana. E aí nesse momento Diva Goswami fez essa pergunta. Porque Nityananda Prabhu ele é o próprio Dhamma Tata. Guru Tata quer dizer Dhamma Tata. Nityananda Prabhu, Baladev Prabhu, eles são Dhamma Tata.
Todos eles são Ashrayas Tattva Sarupa, shelter of divine love. o objeto do amor divino. E aí, So Jiva Goswami began então, Jiva Goswami fez esse Dham Parikrama junto com Nityananda Prabhu. E aí Nityananda Prabhu falou pra ele, agora você deve ir pra Vrindavan. E aí Jiva Goswami fez essa pergunta. First you said this Navadip Dham is not different from Vrindavan. Você disse que não existe diferença entre esse Navadvipa Dham e Vrindavana Dham. Então por que você está me enviando para Vrindavana? E aí nesse momento, Just gave two reasons. Nityananda Prabhu deu duas razões. A primeira é, veja só, Very easily in Vrindavan. facilmente você vai ter sadhusanga em Vrindavana. Your uncle, Seus tios, o Rupa Sanatana estão lá. you will Você have vai a poder ter a associação deles. E assim você vai ficar perito nas escrituras. E além disso, to go to Vrindavan. estou dizendo para você ir para Vrindavana, You will see porque você vai poder ver diretamente Giriraj Govardhana, Jamuna. Porque Navadvipa Dham aqui é Gupta Dham, ou seja, Gupta Vrindavana. Vrindavana está aqui, mas ela está escondida. Você não consegue ver diretamente. Em Navadvipa Dham você não consegue ver. Giriraj Govardhana está lá, mas você não consegue ver diretamente a forma. Quando chama Kunda, você não consegue ver a forma deles diretamente. Tá lá, mas você não consegue ver a forma diretamente. Quando você vai pra Vrindavan, você vê Radhakunda, Shamakunda, Jamuna. Ter o darshan de todos eles, você vai ter o Dipanas, estímulos no seu coração. Vendo Giriraj Govardhana, você vai ficar absorto no êxtase. this reason Dehi Govardhana. Kandare Kandarete. Giriraj Govardhana, as cavernas de Giriraj Govardhana, muitos passatempos de Radha e Krishna, passatempos amorosos. and you will have that darshan E aí você vai ter esse darshan, e aí no seu coração relation você vai ter esse estímulo. and this is Shastra. Um é a Lambana e outro é o Dipana. Aspects of this Dois aspectos desses humores. A Lambana existem de dois tipos, Ashraya Lambana e Vishraya Alambana. O Dipana, when you see quando você vê essas coisas que estimulam seu coração, isso se chama Udipana. Estimulam para você se lembrar dos passatempos. Ver Radhakunda, and remember your pastimes. se lembrando dos passatempos. Seeing Viraj Govardhan, Ver Giriraj Govardhana, remembering Krishna's pastimes with the gopis. faz com que você se lembre dos passatempos de Krishna com as gopis. Isso vai estimular o seu coração. Serene, beautiful setting in Vrindavan will become stimulus for your own bhajan. Todos esses vão ser estímulos para o seu coração, para o seu bhajana. Murali Vilas. Very beautiful. Então tudo isso é muito belo. Esse Kirtana de Bhaktivinoda Thakur é muito belo. Então ele falou, Jiva Goswami, Do one thing. faça uma coisa.
Indo para Vrindavana, você vai poder encontrar com seus tios. O Rupa Sanatana vai poder aprender deles. E assim você vai ficar perito nas escrituras. E aí você vai ter o darshan dos locais, dos 12 passatempos de Krishna. Dessa maneira, seguindo as instruções de Nityananda, Jiva Goswami foi para Vrindavana. Quando ele estava indo para Vrindavana, esse humor veio no coração dele. Eu ouvi que Chaitanya Mahaprabhu se encontrou com um Sarvabhauma Bhattacharya e o derrotou. Ele era um sannyasi Mayavada. Mas aí o seu discípulo Madhusudan Vachaspati estava em caixa. Eu gostaria de me encontrar com ele. De que maneira é que o Sr. Chaitanya Mahaprabhu derrotou o Sarvabhauma Bhattacharya? Eu gostaria de saber sobre isso. Quais argumentos? As pessoas, em geral, elas não querem saber muito sobre as escrituras, os shastras e os lokas. Ah, Maharaj, a gente não sabe sânscrito. A gente não sabe o que você está falando. Como entender o que você está falando? Estou falando a verdade. Aqueles que não estudaram sânscrito, eles vão falar. Kali Akshar Bhesh in Hindi, just following the blind, like for not studying. Então é só como se você estivesse seguindo os cegos, sem estudar. Tipo seguindo a fila de búfalos. As pessoas querem escutar argumentos lógicos. Se você pode convencer uma pessoa com lógica material, aí ela vai acreditar em você. Hoje em dia, as jovens usam roupas curtas. E as pessoas falam, o corpo é meu, a roupa, eu uso a roupa que eu quiser. Se você não quiser ver o que eu estou usando, fecha os olhos e caminha para outro lado. Não tem problema para mim se você usa roupas ou não, mas na consideração da comunidade, da sociedade, existem algumas regras e regulações que devem ser seguidas. Se a gente não seguir essas regras e regulações, o que fará falar de vida espiritual? Você pode falar, é meu corpo, minhas roupas. Então eu dou um exemplo. Por exemplo, o carro é seu, né? Você comprou um carro com seu dinheiro. Você está dirigindo o carro. Mas você tem que dirigir de acordo com as regras do trânsito daquele país. Se você não fizer isso, aí você e os outros que estão na rua vão sofrer. Por exemplo, aqui você tem que dirigir o carro do lado esquerdo. Mas se você dirigir do lado direito da rua, você vai se machucar. E aqueles que estão vindo do lado contrário também vão se machucar. Aqui a faixa é na esquerda. Mas aí você não pode argumentar, o carro é meu, eu que comprei. Eu posso fazer do jeito que eu quiser. Tem algumas regras, existem as regras e regulações da sociedade que você tem que seguir. Porque senão você vai sofrer e os outros vão sofrer também, não é verdade? Por isso que o Shastra explica, está escrito
as regras e regulações da sociedade devem ser seguidas. Quando Sita cruzou a Lakshmana Rekha, aquela linha que Lakshmana colocou para proteger, ela perdeu a proteção dela naquele momento. Quando a gente vê, tipo, na série do Ramananga Sagar, você vê que Sadhu chega ali disfarçado de Sadhu, Ravana chega ali disfarçado de Sadhu, e aí ele provoca ela de alguma maneira para ela sair daquela linha de proteção. Ele amaldiçoa, ele ameaça Sita, dizendo que se ela não cruzasse aquela linha, então o marido dela seria amaldiçoado e ia morrer. O próprio Ravana, ele disse uma vez que qualquer mulher ou que você saia da linha de proteção, você não pode voltar. Então o ensinamento é que as regras são como uma linha de proteção. Se a gente cruza essa linha, é muito difícil de voltar. Seja você um homem ou uma mulher, você tem que seguir todas as regras. A gente tem essa linha da proteção, que é a linha das regras e regulações, são como uma linha de proteção. Assim como o Lakshmana, ele colocou em volta ali da casa de onde Sita estava. Então, aquela pessoa que não segue as regras do Shruti, Smritis e o Nara do Pancharatra, então a sua bhakti se torna uma perturbação para a sociedade. Se você pensar, eu sou uma gopi, aí você vai pro inferno. Primeiro siga as regras. Shraddha, Sadhu, Sangha, Bhajana, Kriya. Até o estágio de Bhava. Assim você vai poder realizar a sua forma de como se tornar uma gopi. Você não pode só impor isso. Só por vestir um sari, pôr uma maquiagem, usar uma coroa, você não pode se tornar uma gopi. Então esse exemplo é dado. E aí Goswami ele pensou, se eu me encontrar com Madhusudan Vachaspati, eu vou poder aprender como é que o Sr. Chaitanya Mahaprabhu derrotou o Sarvabhauma Bhattacharya. Por essa razão ele foi para Kashi. Madhusudan Vachaspati. E depois de se encontrar com ele, ele aprendeu Vedanta, escutou, leu. E assim também ele soube como Mahaprabhu derrotou o Sarvabhauma Bhattacharya. Então, o tempo está acabando. Madhusudan Vachaspati, ele falou sobre Brahma. Brahma é a única verdade e esse mundo é completamente falso. Tudo aqui é fácil. Só Brahma é a verdade absoluta. O que você chama de diva, não existe nada como a diva. Tudo é Brahma. O Jiva Goswami está dizendo, não, tem Brahma e ele tem uma potência, Shakti. O Shastra diz que Brahma é um só. Mas ele tem potência. Por exemplo, quantos reis tem? Só tem um rei. Só tem um presidente. Mas ele tem ministros, né? E
um exército, The king, um rei. the king's potency is also A potência do rei também está presente com ele. Shakti. Se chama Raj Shakti. If there is a king, Se tem um rei, his potency. certamente ele tem potência. Senão não tem significado When the king de ter um rei. Quando o rei está vindo, entourage is coming, his todos os seus seguidores vêm junto com ele. Dessa maneira, Mahaprabhu ele falou para Sarvabhauma Bhattacharya, and explained to him explicou para ele que Brahma tem Shakti. Se tem Shakti, é aí Parinamvad, filosofia da transformação. Os Advaitavadis, eles não aceitam essa filosofia da transformação. Assim como o iogurte, o leite é transformado em iogurte, mas o iogurte não pode ser transformado em leite. Existe potência no leite e no iogurte, mas a transformação, Brahma é conhecido como aquele que não tem transformação. That is non-transformation when there is Shakti and Shaktiman. Bhagavan. This meaning of Brahma is actually O significado de Brahma, na verdade, quer dizer Bhagavan, a suprema personalidade. O significado primário, ou mais importante, principal de Brahma quer dizer Bhagavan. the main meaning of the O word significado principal da palavra Brahma é Bhagavan. Bhagavan. And there is no one equal to him. E não tem ninguém igual a ele. Então, como vai ter alguém que é superior, melhor do que ele? If we say Se a gente disser there is one special que tem uma potência especial do Senhor chamada de Achintya Shakti, potência inconcebível, inconceivable potency essa potência inconcebível for the Lord, atua Mahaprabhu, you can para o Senhor. Você pode ver nesse mundo material que existem coisas inconcebíveis. precious stone. Por exemplo, existem pedras preciosas, como por exemplo a pedra de toque, que se você tocar ela no ferro, ela vai transformar o ferro em ouro. The stone itself will Mas a própria pedra, ela mesma não muda. this is the impossible potency. Essa é a potência inconcebível do Senhor. There's another one. Existe outra. That stone remains as it is. Ou seja, aquela pedra ela não muda, ela toca o ferro e o ferro se transforma em ouro, mas não. Além disso, o que mais é inconcebível nesse mundo material? Os mantras. Muitas coisas podem ser realizadas por mantras. Hypnosis. Por exemplo, você pode hipnotizar as pessoas pelo processo de mantras. Potency. Então, o mantra tem essa potência. What you don't want to give, O que você não quiser dar, você vai começar a dar. Qualquer ouro, prata que você não queira dar, pelo hipnotismo você vai dar. Mas quando acaba o efeito daquele mantra, você vai pensar, nossa, o que eu fiz? Mas nesse momento eles já saíram correndo com toda a sua riqueza. has been shown like this. You can also capture Também você pode capturar a consciência das pessoas. the consciousness of a snake. Por exemplo, controlar a consciência da cobra por meio de mantra. Por exemplo, Big snake. um cantador de cobras, ele controla as cobras assim. Essa potência está presente nos mantras. Além disso, Ausadi quer dizer ervas. So many illnesses can be cured. Por essas ervas, muitas doenças podem ser curadas. Many types of illnesses, diseases, Tem muitos tipos de doenças que não podem ser special herbs. curadas por qualquer coisa, mas podem ser curadas por ervas em especiais, específicas, né? Sanjeevani. Sanjeevani.
Mahaprabhu, even if this Então Mahaprabhu disse que até mesmo nesse mundo material things of this world, a gente pode ver essa transformação, essa potência inconcebível até nesse mundo material. Então ela também tem no mundo espiritual. we established it. Mahaprabhu estabeleceu isso. So then Por isso que Jiva Goswami Pada ele foi se encontrar the disciple com o discípulo de Madhusudan Vachaspati Sarvabhauma Tacharya Madhusudan Vachaspati. E ele discutiu com esse discípulo. Porque Madhusudan Vachaspati ele estava presente no momento da discussão de Mahaprabhu e Sarvabhauma Bhattacharya. E assim ele aprendeu como derrotar a filosofia Mayavadi. shlokas to use Quais shlokas usar para estabelecer o que? to find the shloka. And Swami Maharaj, Swami Maharaj perguntou para os devotos na América: why don't you eat the meat of cows? por que você não come a carne das vacas? Acho que talvez alguém perguntou para ele isso, né? Cows are not Aí ele disse que as vacas são mães e os bois são como pais. A nossa mãe dá leite, as vacas também dão leite. E a nossa mãe nos nutre. Qual a evidência? we have 7 mothers. Nós temos 7 mães, está escrito nas escrituras. Uma é Gomata, é a vaca. Shastra Sanatana Dharma. The cow is De acordo com Sanatana Dharma, a vaca é considerada mãe. Aquele que mata uma vaca e come, isso é proibido pelas escrituras, especially in Kali Yuga. especialmente na Kali Yuga. These few things are forbidden. Na Kali Yuga você não pode fazer o sacrifício do cavalo, a chamada de águia. Cow killing forbidden. Você não pode matar as vacas. In previous ages, Em eras anteriores eles eram capazes by the power of their might, de, able to bring the cow tipo, fazer sacrifício com a vaca e depois trazer ela, trazer a vida dela de volta. bring them young. E aí elas tipo, renasciam de It's forbidden. jovens, as vacas eram jovens. Tipo, elas estavam, vamos supor, no final da vida e depois do sacrifício eles traziam elas de volta à vida com mais vida, mais jovens. Está escrito nas escrituras. Different yugas. Em cada yuga existem atividades diferentes. Então, Swami Maharaj, no ocidente, With such logic and argument, never was there in the past, nor will there be in the future. वो लोग है एक है भोगवादी और दूसरी है One is निर्विशेषवादी Shunavad. sensing joyous, Krishna prestado também. वेदांत स्वामी famous phenomena, these two things are there. Shishasana. है पश्चात जैसे कि लोग में दो गुण पाल भी सकते हैं Então, essa é a qualificação das pessoas do ocidente. Nirvisheshavadi e Shunyavadi. मानते नहीं They do not believe in God. Eles não acreditam em Deus. ये कहते हैं निर्विशेषवादी Their moon is nirvishesha. Por isso que isso é Nirvisheshavadi. Namaste Saraswati Devi. Nirvishesh. Paschat. Paschatya. Então, as pessoas do ocidente, So much in this mode of looking for elas estão sempre nesse humor de argumentação. cow meat. Por que você não come carne de vaca? Eles falam que se você comer carne de vaca, você vai ficar forte, vai ficar saudável. Those who don't eat cow meat, are they not healthy? Aqueles que não comem carne, não são saudáveis. Veja como ele é saudável. Não come carne de vaca e é saudável. This so Jayanta. Jayanta. Jayanta Prabhu. Jayanta, veja como o corpo dele é forte, saudável. वो देखो हमारे क्या दीदी जो है क्या ना Lilava. Lilavati Didi. Veja Lilavati, ela já comeu carne? Come carne? No. Maharaj, hathi nahi khate. हाथी भी नहीं खाती The elephant is not eating. O elefante também não come carne. खाने से शरीर Então, esse argumento de que comer carne é saudável, vai te dar força. Não, não é assim. Mas
Veja a vida de Swami Maharaj. Swami Ele foi pregar no Ocidente preached in the West. e ele encontrou com esse tipo de pessoas. Como é que ele ia falar sobre Radha e Krishna Katha? As pessoas estavam argumentando, perguntando com lógica. It's like cutting Então a missão era de ceifar a floresta, né? Cortar o mato. time he had. Então que tempo que ele teve, no tempo que ele teve, ele escreveu Chaitanya Charitamrita, Bhagavad Gita. So hard. Ele trabalhou duro. These types of people Esse tipo de pessoas, ele se encontrou com esses tipos de pessoas que faziam esse tipo de perguntas, né? those who want to put forward arguments. So speaking further, Então, continuando o assunto, so a Diva Goswami Pada ele foi para Kashi, Kashi, Benares Kashi, porque lá ele se encontrou com o discípulo de Sarvabhauma Bhattacharya, Madhusudan Vachaspati, e aí de lá ele foi para Vrindavana se encontrar com Rupa Sanatana, e assim ele ficou sob o abrigo de Rupa Goswami Pada, que deu Diksha Mantra para eles. Isso está escrito no Bhakti Ratanakara. Rupa Goswami Pada. Diksha from Rupa Goswami Pada, and considering him to Considerando he served him, ele como seu guru, ele serviu muito ele, porque essa foi a instrução de Nityananda Prabhu. Vá para Vrindavana e fique com o Rupa Sanatana. learn from them. Aprenda deles. He was writing on philosophy, O Sanatana Goswami Pada ele estava escrevendo presiding the Samanda Gyan, as verdades filosóficas, presiding personal, porque Sanatana Goswami Pada ele é a deidade que preside o Sambandha, né? E Rupa Goswami quem preside Prayodhana. who's known as Vasa Tattva Acharya, Rupa Goswami, Desculpa, não sei se ele falou Abdeya ou Prayodhana. and Rupa Mas, sob o abrigo de Rupa Goswami, Diva Goswami ficou e aprendeu e serviu. Certa vez Vallabhacharya chegou ali. at that time. Bhakti Rasamrita, he was writing. Another time he wrote, E aí, então, o que aconteceu? Ele chegou ali e perguntou para o Rupa Goswami: que livro você está escrevendo? Bhakti Rasamrita está sendo qual shloka você está escrevendo? Bhakti Mukti Spreha. Então ele escreveu esse shloka. shloka at that Nesse momento, Vallabhacharya é um grande pandita, erudito. Ele já era sênior, assim, né? very learned, Ele tinha esse arrancar proud of his. muito, muito orgulhoso do seu conhecimento. At that time, E aí, Vallabhacharya, your shloka, ele falou: nossa, esse shloka é muito bonito. but what you have written, Mas o que você escreveu aqui, que você está descrevendo Mukti como uma bruxa, this isn't right. isso não está certo. Aqueles que querem alcançar essa Mukti, essa liberação, With such great effort, eles fazem tanto esforço e você está descrevendo isso como uma bruxa. what you have written is not right. Então o que você escreveu não está correto. What you've written about Mukti, O que você escreveu sobre Mukti não está correto. which you've compared to Mukti, Você comparou o Mukti com algo que não deve ser comparado. Pisatini. the witch, Pisachini. Pisatini. Sabe o que é Pisatini? Do you know what a witch is? Sabe o que é uma bruxa? Possesses you, though. Se ela possui o seu corpo, ela vai tirar tudo de você. Ela é uma bruxa, pior que fantasma. E Higher than a witch, Shakshuni Shakshini. é pior do que a bruxa, é mais perigosa. Will take your form Porque ela vai assumir a sua forma and will pretend to be you, e vai fingir ser você na sua casa. and they will put you somewhere, E ela vai colocar você em algum lugar, tipo desmaiado, dormindo assim. and they will suck your blood.
E aí ela vai sugar o seu sangue. Sakshuni. They will be exactly like you are. Elas vão tomar uma forma igual a sua. Your husband will think this. Seu marido vai pensar que é você. Ela vai falar igual você. As like you. Agir como você. You will think E aí você vai pensar, nossa, é minha esposa. that you will be somewhere else. Mas você vai estar em outro local. And slowly, Aos poucos, ela vai sugar tudo. Ela vai te matar. and kill your husband. Depois matar seu marido. Sakshuni. Sakshuni. Very, very dangerous. É um tipo de bruxa muito perigosa. No, I know, but this is what people call vampire, or no? No, he's saying he take blood also. No, they take your life. तो उसी प्रकार ये कह रहे हैं प्रहलाद जब Então Valabhacharya ele disse, Erupa, जो मुक्ति के लिए कठोर तपस्या आदि लोग करते हैं Those who are striving for liberation with ज्ञान such तो endeavor ज्ञान तो सुलभ मुक्ति ज्ञान के द्वारा मुक्ति by knowledge. por adquirir conhecimento, किसके साथ तुलना दे रहे हो You've compared as pessoas alcançam o Mukti, mas você está comparando isso a uma bruxa? ये ठीक नहीं Então isso não está certo. बात नहीं ना करके बोले Rupa Goswami disse, very humbly said, विद्वान हो Prabhu, você é erudito. please एडिट कर दो Por favor, writing edite os meus escritos. जो आप चाहें उसको लिख whatever you desire. O que quer que você deseje, você pode escrever, corrigir, mudar. Valabhacharya disse, 12 बज रहे कि 12 o'clock. tá bom, já é meio-dia, 1 da tarde. Eu vou me banhar no Jamuna. So I'm going. Eu vou, काल मैं जल्दी आऊंगा I'll come back. e aí eu volto amanhã e vou editar os seus escritos. तो क्वेश्चन बोले ठीक है आप विद्वान हो Rupa Goswami falou, tá bom, você é erudito, né, inteligente. Claro, eu vou permitir. Mas tinha um menininho ali perto, Diva Goswami. E ele pensou assim, o que o meu Gurudev escreveu é a verdade absoluta. And you want to edit E você quer editar isso? Aí ele ficou bravo. Quem ficou bravo? Diva Goswami. Ficou bravo com Valabhacharya. रूप से बात कर लिए गुरुदेव E aí falou, Gurudeva, Yeah, so making some excuse. né, como uma desculpa, ele falou, Gurudeva, eu preciso pegar mais água no Jamuna. Aí ele foi até o Jamuna com um balde, um pote de água. Charlie was there on that bank. E onde Valabhacharya estava, ele começou a coletar água. E aí ele começou a falar com Valabhacharya, In this way, and brought up this conversando sobre o assunto ali, ele falou aquele shloka. Ele disse, o que Rupa Goswami escreveu de errado, né? O que ele falou de errado? E aí Valabhacharya disse, ele está comparando Mukti com uma bruxa. E aí ele falou assim, you are Pandit. você é um pandita, você é tão erudito. It's not. Aqui não está falando sobre Mukti. Leia com atenção. Mukti Spriha. Spriha quer dizer o desejo. O desejo de alcançar Bhukti ou Mukti é como uma bruxa. Então esse desejo, não a própria Mukti. O desejo de alcançar Mukti, esse desejo que está no nosso coração, esse sim é uma bruxa. संसार के बंधन के कारण क्या है What is the cause of our bondage? Qual é a causa do nosso aprisionamento nesse mundo material? Attachment. É esse apego. Attachment. Uhum. Vasana. तो इसमें कह रहे हैं कि Desire. मुक्ति के वासना मुक्ति नहीं É esse desejo, na verdade, o desejo. Desejo por liberação. ये हम बोलते हैं भुक्ति मुक्ति स्प्रिया Aqui está escrito Bhukti Mukti Spriha. वर्तते भुक्ति तावत भक्ति कुशल कथन स्तर अबुद्ध भक्ति देवी कैसे उनके हृदय में प्रकट हो Como que Bhaktidev vai se manifestar no seu coração enquanto você tiver esse desejo de alcançar Bhukti Mukti, liberação? इसके कथा सुन करके Escutando isso, Valabhacharya ficou impressionado. इतना बड़ा पंडित होकर के इतना तुम्हें ध्यान नहीं दिया Eu sou tal pandita e eu não consegui prestar atenção nesse ponto, eu não realizei. E aí ele voltou para Rupa Goswami e perguntou, quem é esse menino? Young boy.
Ah, eu tenho 2 relacionamentos com ele. Ele é o meu sobrinho, filho do meu irmão mais novo. E ele também é o meu discípulo. Eu dei Diksha pra ele. Ah, ele é muito inteligente, essa criança. Erupa, eu não posso editar o seu livro, o seu verso. Eu percebi que eu não posso corrigir. Esse jovem, ele é tão brilhante, inteligente. Não tem nenhuma erra no seu shloka. Não tem nada de errado. Dizendo isso, Vallabhacharya foi embora. Depois disso, Rupa Goswami castigou Jiva Goswami, dizendo: Pandita veio, ele veio para editar o meu trabalho, e você mandou ele embora, nem deu a chance para ele editar o meu livro. Não era um duelo, um desafio. Isso não é bom. Se um pandita veio, você deve honrá-lo. Mas você espantou ele. Isso não está certo. Mahaprabhu disse: Treinada Pissunid Tarori Vasaishnana. Você derrotou ele. E aí Rupa Goswami Pada disse: você não é qualificado para ficar sob meu abrigo, vai embora daqui. E aí Jiva Goswami, ele ficou muito chateado. Ficando chateado, ele foi até as margens do Jamuna, ficou lá na caverna dos crocodilos. E aí todos os Brajabasis estavam procurando Jiva. Mas em Braja, Sanatana Goswami, todo mundo chama ele de Bode Baba. Porque eles têm esse relacionamento com que Sanatana Goswami é um membro da família deles. E Jiva Goswami, eles chamavam ele de Chote Baba. Mas cadê o Chote Baba? Onde que tá o, tipo, o Baba pequeno? E aí eles viram Jiva Goswami lá naquela caverna dos crocodilos, os Brajabasis. E aí eles falaram para Sanatana Goswami. Sanatana Goswami foi até a caverna, pegou Jiva Goswami de lá, levou até Rupa Goswami. E Sanatana Goswami falou para Rupa Goswami: Rupa, me diga qual é o ensinamento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Jivedoya. E aí Krishna não. E aí Rupa Goswami falou: Namaruchi Jivedoya. Cantar o santo nome e ter compaixão com todas as entidades vivas. Compassion to the living entity. Você deve dar misericórdia para todas as entidades vivas. Então tem 2 significados de Vedoya. Um é dar compaixão para todas as entidades vivas, mas o outro é porque você não está sendo compassivo com essa diva, ou seja, Jiva Goswami Pada. Nesse momento, ouvindo isso, Rupa Goswami Pada, ele entendeu e abraçou Jiva Goswami. O ensinamento aqui é que quando alguém ofende Shri Guru, essa pessoa deve ser punida ou corrigida. Ou seja, ela deve ser derrotada. Se você for capaz, né, você tem que... Não, se qualquer pessoa corta os argumentos do seu guru, você deve discutir com essa pessoa. Então, Jiva Goswami fez a coisa correta. Mas Rupa Goswami Pada, também a gente pode ver a humildade dele sem esperar nenhum respeito e respeitando os outros. Se alguém vem, você deve glorificar uma pessoa. Se uma pessoa vier, você deve glorificar essa pessoa. O que você vai perder de glorificar alguém? Até mesmo você pode falar assim: você é muito erudito, você é muito inteligente.
O Shastra diz: किम दारिद्र्य भाई बोलने में क्या तुम्हारे what will you lose o by que você vai perder por falar as glórias de alguém? if you tell them, oh, Se você falar, as great as you, não tem ninguém tão grandioso como você, tão compassivo, caridoso, bondoso, o que que você vai perder? Seja essa pessoa alguém que tem essas qualidades ou não, se você glorificar ela, what difficulty do you que problema você vai ter? don't see any Você não deve olhar as falhas de ninguém. glorify Glorifique. Então, Goswami. o Rupa Goswami, ele queria ensinar isso. That Ele é um viduano, um pandita, um erudito. Então ele queria ensinar a Jiva Goswami. you should have honored Ele é erudito, então você deve honrar essa pessoa. them, Se você não honrar ele, and then ele vai ficar contrário a você, vai se tornar seu inimigo. that you act according to how that person is towards you. सम्मान करो किसे ना भगवान Act according to how that person is towards you. आगे जो पंडित Então você deve. Esse sloka do Bhagavad Gita explica. और उसी में सम्मान देते हैं Se você estiver na Assembleia dos Panditas, você. Na Assembleia dos Panditas eles se respeitam de acordo. महिमा अकबर बादशाह बीरबल को बोले बीरबल एक Akbar and Badshah. एक गुण है ना Said to Akbar, Akbar Batsa these aubergines are falou para Birbal: essas berinjelas não têm qualidade, não servem para nada. mashed aubergine. Akbar. सब्जी बनाओ बेगुन खाओ Bhajanka. On बेगुन one hand किसी he सब्जी में says बेगुन डाल it's बेगुन के बीज क्या बोलते Indian is aubergine is very very nice. E aí depois ele falou assim: a berinjela é muito boa, tão boa que qualquer sábio que você quiser, você pode colocar. Então tem dois sábios que você pode ter sempre na sua casa, que é muito bom, é berinjela e batata. Ok, no Chaturmasya a gente não come berinjela, mas de outra maneira, em outro momento, se qualquer visita chegar, facilmente você pode fazer eggplant. Você pode fazer sabe de batata e de berinjela ou purê e tal, várias preparações facilmente. These two things और देखो आलू एक वस्तु है जब सब्जी में नहीं Batata, you don't put potato in any se você não colocar batata no sábio, o sábio não fica saboroso. they cook Os devotos cozinham para mim sem batata. it's not proper. Isso não é apropriado. Gurudev used to Gurudev costumava dizer, Gurudev was one saying, certa vez, and the doctor said o médico falou assim: potato. você não pode comer batata. If you don't put Mas se não colocar batata no sábio, Gurudev said if you don't put potato você tem que pôr batata. Se você não colocar, o sábio não fica gostoso. Se você não colocar batata, in any sabji, em qualquer sábio, então o sábio não vai ficar saboroso. just put a little. Coloca um pouquinho de batata. E aí você vai ver que vai ficar muito saboroso. That sabji makes a nice taste. It looks like there's no potato. You mash the potato. Pode amassar a batata aí, vai parecer que ela nem tá lá. Without aloo, Mas sem batata o sábio não fica bom. there's an art. Existe uma arte de saber de qual sábio qual vegetal mistura com qual vegetal. But the potato goes with all. A batata, ela vai com todos os vegetais. आलू किसी सब्जी में डालो Qualquer sábio. आलू Put any veg. Put aloo, potato. आलू के बना हर में कुछ सब्जी नहीं रहे केवल दो सब्जी रहे Even if you just have Pode ser que você não tenha nenhum vegetal na sua casa, nada, mas você tem que ter berinjela e batata. you won't need anything. परम गुरु महाराज के मित्र आए बोले क्या Gurudev's friend Amigo de Param Guru Maharaj veio, is afternoon. era de tarde, já era o final da tarde. मित्र आ गया वो बरामदे घर में था दाल था E aí na casa dele ele tinha dal, tinha batata. 2 ou 4 batatas e um pouco de dal. Dal. Aí o que ele fez? He tied the dal Ele amarrou o dal numa roupa, num pano,
E colocou essa pana, put rice also, and then colocou arroz e batata na mesma panela. and then in one pot E aí em um pote ele fez 3 preparações diferentes em uma panela. he came back from his E aí quando ele voltou do banho, já estava prontas as preparações, rapidamente, muito fácil. just explaining about Estou explicando brevemente. just a little Aí ele colocou um pouco de and that was like cumin seed. E aí ele colocou um pouco de cominho no óleo ali, amassá-la. With some sabji. Então ele fez o dal com um pouco de sabji, batata amassada, purê de batata. He made a mash and some Ou seja, um pouco da batata ele amassou, outra ele cortou. put some Colocou um pouco de turmeric. made a sabji. Dal, Então ele fez o dalma, dalma, mashed batata, purê de batata. potatoes sabji with some sauce. E fez um tipo um molho de batata. Enfim, ele fez tipo umas 4, 5 preparações. इसमें एक ही pot में Na mesma panela ele cozinhou tudo isso. Aí ele falou assim, nossa, como que em 10, 15 minutos você fez tantas preparações? he was very happy. Ele ficou muito feliz. और वही जो प्रसन्न होकर के और मैंने उस समय कितना पैसा वो डोनेशन दी He gave some E aí por causa disso ele deu muitas doações. Ele ficou muito satisfeito com o seva e ele deu muitas doações. घर में कुछ नहीं रहे Então se você não tiver nada na sua casa, mantenha berinjela e batata. and potato. Aubergine. Aubergine, eggplant. तो हम जो बिरबल कर रहे हैं आसपास वासे करें बेगुन अच्छा है God is saying, oh, बिरबल करें हाँ हाँ जी E aí o rei falou, nossa, a berinjela é muito bom. E aí Birbal falou, sim, é verdade. Akbar, o rei, falou, berinjela é horrível, não serve pra nada. Se você come um pouco, você começa a dar uma alergia. Se você comer muito berinjela, você vai pegar tipo uma alergia assim na mão, tipo uma alergia. not so much pleasure in eating laddus and kachori as you get in scratching yourself. Você não vai sentir tanto prazer em comer lados e cachorros quanto o prazer que você vai sentir de se coçar dessa alergia. No quality. Então, berinjela não tem qualidade. E aí Birbal falou, é verdade. É mesmo. Aí Akbar Bhatsav, ele falou assim, quando eu falei que berinjela é boa, você concordou. Quando eu falei que berinjela é horrível, não serve pra nada, você concordou também. Por quê? E aí Birbal respondeu, ei Maharaj, eu não sou o servo da berinjela, eu sou o seu servo. Se você está falando que é bom, eu concordo que é bom. Se está falando que é ruim, eu concordo que é ruim. Your yes and your no is the same to me. Se o seu sim é sim pra mim, o não é não pra mim. You'll be pleased. Você vai ficar satisfeito se eu concordar com você. Some rewards. E aí você vai me dar alguma recompensa. Se eu discutir com você, eu não vou conseguir nada. Então eu estou dizendo o quê? Rupa Goswami, o ensinamento é que um pandita chegou. Honre o pandita, concorde com ele, Glorify somebody. glorifica ele, né? You have to lose. Glorifica a pessoa. Why do you want to see Para que olhar as falhas? Shastra? Shastra diz que você não deve olhar para as falhas, você deve falar, você deve glorificar. Mesmo se uma pessoa tem falha, você não deve falar, você deve glorificar a pessoa. But see the Então, Diva Goswami. Então, isso aqui no Goswami estava ensinando para Diva Goswami, treinando a pista no Jiná. just glorify them. Very nice. Very nice. Você deve glorificar, falar, você é muito, você é bela, dança bem, canta bem. Aí a pessoa fica ó, inflada. This Maharaj, Aí a pessoa, nossa, esse Maharaj é muito bom. Maharaj is glorifying O Maharaj que glorifica o meu Kirtana. Esse Maharaj é muito bom. भगवान राधा कृष्ण ने महिमा नहीं बोली इसमें बोला glorifying Krishna, glorifying the Maharaj. O Maharaj não está falando das glórias de Radha Krishna, está falando das suas glórias. Nossa, como você canta bem, você fala tão bem. You glorified me. Esse Maharaj é top, né? Ele é muito bom porque ele me glorifica.
Então por isso que Mahaprabhu disse Amani Amana, Amani Manadena. Nunca espere respeito respect, any honor for yourself, e others all respect. sempre respeite os outros. अकस्मात हो गया हम कभी कभी आचार्य को नहीं होता भक्ति प्रदान केशव गोस्वामी महाराज Bhakti Pragana Krishna Goswami Maharaj, no dia de desaparecimento de Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, आपको मिलेगा इंटरनेट में If you find this article você vai encontrar isso na internet, o artigo, in the Harmonist, na revista Rays of the Harmonist. Raise of the Harmonist, उसमें भक्ति प्रदान के Então, Bhakti Pragana Krishna Goswami Maharaj, ele disse, meu Gurudeva era tão incrível, tão glorioso, que quando eu encontrava com o meu Gurudeva, quando eu me encontrava perto de, chegava perto de Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, become very happy. ele ficava muito feliz e me glorificava. Por quê? He's saying, मेरे गुरुदेव जब Meu Gurudeva, ele é um Tamutam Mahabhagavat. Tamutam Mahabhagavat, quando ele via alguém, ele via estímulos. Então, o meu coração, meu coração, ele tem uma montanha de anartas, luxúria, ira, cobiça. Então, ele via essa montanha como se fosse Giriraj Govardhana. Eu não tenho boas qualidades, mas todas as qualidades, todas as más qualidades, ele via como uma montanha. Todas as minhas más qualidades são como uma montanha, mas ele via essa montanha como Giriraj Govardhana. how wonderful my spiritual master. Very nice article. When you read it, you will cry. Quando você lê esse artigo, você vai chorar. महाराज अपने गुरुदेव की महिमा इतने सुंदर बताया My spiritual Bhakti Kesha Goswami क्यों गुरुदेव मुझे देख करके Siddhanta प्रसन्न होते Saraswati थे Prabhupada ना मेरे Então, Srila Bhakti Pragana Kesha Goswami Maharaj costumava glorificar Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada muito. पर्वत को वो क्या देख रहे विराज Então, quando ele via essa montanha de anatas no meu coração, luxúria, ira, cobiça, inveja, ele via como uma montanha de Giriraj Govardhana. Então, você não deve esperar nenhum respeito e sempre respeitar os outros. उन्होंने संदर्भ जो लिखा Jiva Goswami escreveu os 6 Sandarbhas. Paramatma Sandarbha, Bhagavad Sandarbha, Krishna Sandarbha, or Priti Sandarbha, भक्ति संदर्भ Bhakti Sandarbha. Ele escreveu esses 6 Sandarbhas. Jiva. Jeev Sandarbha. Jiva Sandarbha. एक और हरे कृष्ण याद नहीं है Six. क्या तो मेरा याद नहीं है सर्व होना As better to say Então, você deve ser humilde. rather than speculate. E falar assim, se você não lembra de algum Sandarbha, você não deve falar. Prabhu aqui falou que tem Diva Sandarbha, mas não tem Diva One fool, but you great Sandarbha, né? O que você não lembra, você fala de maneira mente. Ah, eu não lembro, eu não sei. and admit Ah, é só admitir. better not to say. Melhor do que falar alguma coisa que não, né? Especular alguma coisa. Mahaprabhu used to say, "There's one fool. Mahaprabhu costumava dizer que existe o tolo e o grande tolo. If I don't remember, Se eu não me lembro, eu vou falar, eu não sei. not everybody can remember. Não é todo mundo que pode se lembrar de tudo. Just be simple. Seja simples. Just don't speak whatever comes in. Não fale o que quer que venha na sua cabeça. Por isso que Jiva Goswami Pada, ele manifestou esses Sandarbhas. Manifest these and that. And very beautiful writings. De maneira muito bela. Depois ele também manifestou um comentário ao Srimad Bhagavata. Comentário os versos do Srimad Bhagavatam. Which is known as एक है जो दुर्गम संगीनी टीका डॉक्टर रसानंद सिंह जी है उन्होंने टीका की लिखा जिसका दुर्गम संगीनी टीका Durgam Sanginitika, o comentário de Jiva Goswami ao Srimad Bhagavatam. Vaishnava Toshini. Também tem Vaishnava Toshini. Tem o logo By Sanatana Goswami. That is called Brihad Vaishnava Toshini. Foi escrito por Sanatana Goswami Pada e Jiva Goswami escreveu logo Vaishnava Toshini. गोपाल चंपू ग्रंथ उन्होंने लिखा Also wrote Gopal. Também ele escreveu Gopal Champu Grantha. ग्रंथ जो है उन्होंने लिखा है
escreveu vários livros. Então, quão belo é as glórias e a filosofia que ele estabeleceu. Ele estabeleceu as pessoas dizem que Jiva Goswami não era Rupanuga. Essas pessoas que falam isso, elas são completamente tolas. Jiva Goswami Pada, ele é um Rupanuga Acharya. O próprio Senhor Chaitanya Mahaprabhu deu o prema dele para Rupa Goswami. Rupa Goswami deu todo o seu tesouro para Raghunadas Goswami e Jiva Goswami. Onde Jiva Goswami Pada colocou a ênfase em Sanketa Bhava, o próprio Jiva Goswami Pada escreveu: o meu próprio desejo é de estabelecer para Sakya Bhava. E onde quer que eu tenha escrito sobre Sakya Bhava, eu escrevi para os outros. Então tem Sanketa Bhava e Parakita Bhava. Aqueles que não têm qualificação, eles não vão entender Parakya Bhava. Por essa razão, essas pessoas vão ter essa concepção mundana. O próprio Parikshit Maharaj disse, ele perguntou: como é que Krishna veio estabelecer o Dharma? Ele veio para estabelecer o Dharma, mas como é que ele fez isso, já que ele está se encontrando com a mulher de outros homens, realizando raça com essa raça, está realizando essa raça com a mulher de outros homens? Qual o benefício que a sociedade vai ter disso? Então, o próprio Parikshit Maharaj fez essa pergunta para Shukadeva Goswami. O Senhor veio para estabelecer princípios religiosos, mas você está dizendo que as gopis são esposas de outras, estão se encontrando com Krishna. Por que Krishna está realizando raça com elas? Então eles vão ser criticados por todos. E as gopis não tinham conhecimento que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Aqueles que realizam austeridades e adquirem muito conhecimento, eles sabem que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Mas como elas alcançaram o Senhor? Parikshit Maharaj fez essas perguntas. Mas ele não está dizendo isso para ele mesmo, ele está dizendo para o benefício dos outros. E aí nesse momento Shukadeva Goswami Pada ficou um pouco bravo. Ele falou assim: eu já respondi essa pergunta antes. No 7º canto, a história de Shishupala, eu respondi essa pergunta. Se qualquer pessoa fica absorta no Senhor, toda a sua luxúria, sua gopis. O Senhor diz: aquele que se torna absorto em mim, eu destruo a semente de todos esses pecados antes dela frutificar. Até o desejo por isso. Por exemplo, se qualquer grão é cozinhado na água, depois se você plantar ele, ele não vai nascer. A potência é removida do grão para ele brotar. Da mesma maneira,
aqueles que se absorvem em mim, one who becomes absorbed in me, I take eu tiro toda essa luxúria, ira, cobiça e inveja do seu coração. like Por exemplo, Shishupala, rascal ele era um patife. in me, Ele ficou absorto em mim such a high e ele alcançou um local muito elevado. he cut Shishupal's head. He attained this state, Então Krishna cortou a cabeça dele e ele alcançou what he attained? Brahma state. Um estágio de Brahma. Bhajan, one has to be absorbed Então, em bhajan, a pessoa tem que estar absorta no seu próprio bhajan. as an enemy or as a friend. This is the way to attain the Lord. Essa é a maneira de alcançar o Senhor. Existem 5 maneiras de alcançar o Senhor. Anadesha Krodha. In the shloka, it is by Kam, transcendental lust, कामाद गोप्पा Kama Gopas. गोपियां भगवान की The कैसे gopis प्राप्ति की As gopis, attain the Lord by their transcendental love. oh, cansa, ele tinha tanto medo de Krishna que dia e noite ele ficava absorto em Krishna. ऐसे अभिष्ट हो जाता And in this fear, शिशुपाल he देश attained. Shishupala, He was envious. And the os Pandavas, Pandavas alcançaram Krishna pelo seu amor e afeição. they were so absorbed in their love and affection for Krishna, they attained the Lord. Assim eles alcançaram o Senhor. And the rishis, Sambanda, relationship Vrishnu, with the Vishnu of Yadavas, Vishnu, from those of Então, aqueles da dinastia dos Yadas também alcançaram ele por meio de Sambanda. absorbed. और क्या देखे कामा देशा द्वया स्नेहा स्वयं भक्ति विभो Mataji, Narad Rishi, हम लोग जब भगवान की प्राप्ति हुई भक्ति मार्ग पे the Narad Rishi said through the forces of Aradarishi disse que pelo processo de Bhakti, अभिष्ट हो जाए ficando absorto, secret is to be o segredo é estar absorto. अभिष्ट वो विपरीत रूप में हो whether it's directly Seja de maneira direta ou indireta. or unfavorably, विपरीत बनेगी शत्रु रूप में हो अथवा whether as an enemy or as a friend. Seja como inimigo, como amigo ou como inimigo. Para alcançar o Senhor só tem uma maneira. One has to be A pessoa tem que estar absorta. शिशुपाल भगवान के the भजन किया gopis. किंतु शत्रु भाव में अभिष्ट था जब जब Shishupala ficou absorto em Krishna como um inimigo. बिल्कुल उनके पास वर दिया था कि एक ही साथ में जो 100 गाली देगा तो कृष्ण स्वयं Prediction that Ele teve essa bênção que se ele xingasse Krishna 100 vezes seguidas, aí ele ia perder a cabeça dele. Se ele falasse tipo 100 vezes de uma vez, né? Você é isso, aquilo. E aí, e o Justiceiro estava fazendo sacrifício de fogo. Todos colocaram Krishna como o encarregado, né? Tipo, cabeça assim da cerimônia de fogo. inaugurate Krishna O ministro ali. E aí Shishupala começou a xingar. 99 E aí ele falou 99 tipos de xingamentos. E aí eles avisaram, olha só, to stop him. melhor separar. Já deu 99. He has a benediction. Mas ele recebeu essa bênção porque ele podia falar 100 vezes. Mas depois de 100 vezes a garganta dele ia ser cortada. Então ele falou a 100ª vez e a garganta dele foi cortada. Mas o que aconteceu? Ele não fez nenhum bhajan nem ele recebeu uma posição. This absorption Agora as gopis não têm Brahmagyan, mas elas estão absortas em Krishna. E também as gopis não são mulheres comuns. Essa é outra consideração. Então elas são as murtis, né, manifestações diretas de expansões de Srimati Radhika. Externamente a gente vê elas como mulheres, mas não. rishis they Até mesmo os grandes rishis, in the forest of Dandakaranya. वो लोग कैसे भाव में अभिष्ट हो गए eles alcançaram essa posição de gopis, mas como eles estavam absortos, né, que tanto de austeridades eles não fizeram. They glorified the rishis of Dandakaranya so much, अरे तुम्हें अभी रामचंद्र की महिमा नहीं जानते and रामचंद्र की the कृपा उसमें स्पष्ट दिखा रहे mercy of Shri इतना टिप्पणी Ramchandra. दिख रहे हैं देखो
And those rishis staying in Dandakaranya Os rishis que estavam nas florestas de Dandakaranya cantando o mesmo Gopala Mantra, chanting the same mantra. The rishis were chanting. eles ficaram For 10,000 10.000 anos cantando. Você não cantou nem por 10 anos e aí tá falando, Gurudeva, eu não alcancei nada. Mas você está cantando os seus mantras de maneira apropriada? those rishis, they chanted Aqueles rishis cantaram por 10.000 anos de maneira correta para alcançar a perfeição. E você está cantando um dia, não canta no outro dia. you do not know even the meaning of Você nem sabe o significado do mantra. Canta de maneira correta o mantra. but whether you know the meaning or Se not, você sabe o significado ou não, that mantra will have o mantra vai ter um efeito. everything has Porque cada coisa tem sua própria potência Shakti inerente. अच्छा बताओ हम लोग वो ट्यूमरिक लेते हैं ना क्या बोलते हैं tamarind. टेमरिन Tamarind, टेमरिन क्या है Tamarindo é o quê? sour. Ele é azedo. Por que ele é azedo? जानो और ना जानो में Whether you know or don't Se você sabe ou não, ele vai continuar sendo azedo. that Porque essa é a potência que vem junto com aquela substância. if you put your hand in Se fire, você colocar sua mão no fogo, o fogo vai queimar. Você pode saber ou não mantra or not, que queima. Da mesma maneira, se você sabe o significado do mantra ou não, o mantra vai ter poder. this is the thing. People say As pessoas falam, Gurudeva me deu um mantra, didn't explain properly. mas não explicou direito o significado do mantra. Canta de maneira apropriada, eu estou dizendo. Você está cantando de maneira correta? Pronto. 10 times, Se você canta 10 vezes de manhã, 10 vezes meio-dia, 10 vezes de noite. 10 times a day, Faça isso. then the meaning will manifest. E aí o mantra vai se manifestar, porque ele é auto-manifesto. The mantra is perfected, self-manifest. The mantra will O mantra vai se revelar. यदि कहो जो नहीं साथ है जो अर्थ भी मंत्रार्थ भी अर्थ लिखा है बोले ठीक है O Shastra diz que você pode meditar na deidade do mantra e tal. Tudo bem, pode fazer isso. Se você sabe o significado, isso vai ser mais rápido. Mas não se preocupa também, se você não sabe o significado, इसी प्रकार जो है 10,000 साल तक ये लोग ने Dantakara Rishi os rishis de Dandakaranya chanted the fizeram Gopal mantra. cantar Gopala Mantra por 10.000 anos. And E assim, vendo o Sr. Ramachandra, eles quiseram se they encontrar. ran up to Eles Ramchandra. correram atrás de Ramachandra. Ramchandra said to the rishis, Ramachandra disse, olha só, I understand eu entendo o bhava, o humor de vocês, your desire, o desejo de vocês, but you've taken a vow. mas eu fiz um voto que eu só vou aceitar uma esposa nessa encarnação. Então quando eu vier na minha lila como Krishna, eu vou aceitar todos vocês. E pelo arranjo de Yogamaya, And by the arrangement of Yogamaya, you will appear in vocês vão aparecer em This Braj. is the mercy of Lord. Essa é a misericórdia do Sr. Ramachandra. His Então glories as glórias deles são tais que elas são inexplicáveis, sem precedentes, nem no passado nem no futuro. in this way, Dessa maneira, and the scriptures is, as escrituras, and read leia and as escrituras e aos poucos fazendo bhajana, cantando santos nomes. you understand. Se você entende ou não, não se preocupe. Por isso que This o Gurudeva e Trivikram Goswami Maharaj, eles tinham essa discussão amorosa. Trivikram Goswami Maharaj falava, Maharaj used to say, I am not qualified to enter Ras. eu não sou qualificado para adentrar Ras. I do E aí o Gurudeva fala, você canta os santos nomes? Sim, você é qualificado para cantar os santos nomes? Qual qualificação você tem? Treinada Pissionete você tem? the peace in each other. Gurudev used to speak like, Não. Então por que você está cantando os santos nomes? if you don't have the Então os dois tinham essa discussão amorosa. Gurudev used to say, what is said in scripture, O que está escrito nas escrituras a gente deve repetir. the Lord will make that qualification. O Senhor vai te dar a qualificação. Dharana Prabhu ele vai te dar a qualificação. Por cantar os santos nomes, o sadhana, os santos nomes são sadhana e também são a meta, sadhya. By chanting
Por cantar, tudo vai se manifestar. Você pode saber ou não. Então todas essas concepções são muito belas. Vrindavan Bihari Lal Ki Jai. Jiva Goswami, tem muito kata sobre Jiva Goswami. Prada. Jai Shri Ram. Is the supreme.